Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Stoedson aqui vos fala, aqui do canal Inacreditável História. Fala galera, e aí? É o seguinte, a nossa videoaula de hoje ela vai ser diferente, porque a gente vai estar falando de geografia, ou seja, a geografia geral, né? Então, o que a gente vai estar estudando hoje aí vai fazer parte, né, do novo conteúdo que a gente vai estar abordando nas nossas aulas de quarta-feira. Exatamente, agora toda quarta-feira a gente vai ter aula de geografia, tá? Então, sejam muito bem-vindos, né, na aula de geografia de hoje. Espero que vocês gostem, né? Mas dá aquela forcinha aqui pro professor, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha, comente, qualquer dúvida eu estou à disposição. Então, sem mais delongas, galera, vamos aí à nossa videoaula de hoje, agora de geografia. Fala galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta. Eu falei para vocês que a gente ia começar hoje falando de geografia. Então a gente vai fazendo um modelo diferente, né? Eu vou estar aí passando para vocês alguns slides que eu preparei sobre o conteúdo de hoje, né? Então aí a gente vai estar falando sobre, né, geografia geral, tá? Vou até colocar aqui na lousa, na Discord, ou na lousa mágica, né? Então vai ser geografia geral. Esse é o tema, né, da nossa videoaula de hoje. Tá? Então, o que a gente vai estar falando na nossa videoaula de hoje? A gente vai estar falando sobre a nova ordem mundial. Né? Então, o que foi a nova ordem mundial? Primeira coisa, não há nenhuma dúvida, né, que o nosso mapa mundi conheceu aí várias alterações nos últimos anos, especialmente, né, entre 1989 e 1991. Só que o que acontece, meus alunos? Especialmente nessa época, inúmeras fronteiras elas foram redefinidas, ou seja, foram criadas, né? Algumas nações novas, né, outras abolidas. Então, esses estados ou países independentes, mais ou menos ao redor de 20, surgiram nesses 3 anos, entre 1989 a 1991. Só que algumas dúvidas surgiram aí, né, a partir do século XXI. Né? Por exemplo, o mundo socialista. Todos os países da economia planificada, com diferença somente no ritmo, procuraram implantar mecanismos de mercado para amenizar ou até abolir, né, essa revalorização da propriedade privada, com a volta, né, do mercado de capitais, privatização de empresas, né, e uma maior integração entre o mercado capitalista, né, e uma maior diferenciação entre os salários dos trabalhadores, né, tendo vista, né, incentivar o aumento da produtividade, né, e etc. E os partidos comunistas, na realidade, né, detinham o monopólio do poder. Ou seja, nesses países onde o socialismo imperava, grande parte dele desapareceram ou começaram a disputar eleições com inúmeros outros partidos que foram criados e foram se multiplicando ao decorrer de tudo isso. Tá? Mas aí vem a questão, como a gente vai interpretar essas mudanças? Tá? Para alguns, né, nada de radical. Né? Nos últimos anos, todas essas mudanças ocorridas no cenário internacional, elas foram minimizadas. Por quê? Redefinições de fronteiras,
segmento e surgimento de novos estados e nações sempre ocorreram na história. A questão do socialismo real, né, ia atravessar aí somente essa crise provisória, tal como aquelas que aconteceram também, acometeram no capitalismo, que estaria mais forte do que nunca, né, se não fosse a China, né, podendo ainda renascer na ex-União Soviética. Os Estados Unidos, por sua vez, continuaram comandando do ponto de vista político e militar o mundo capitalista e a própria ONU. Tá? Vocês desculpem até o errinho aqui, né? Mas é ONU. Né? As mudanças tecnológicas e a ascensão do Japão e da nova Europa unificada já são, né, processos antigos explicáveis pela antiga ordem. Né? Quando a gente fala em nova ordem mundial, o que a gente tem que estar entendendo? Né? Que logo após a Guerra Fria, né, até comentei isso com vocês nas aulas de história, né, o mundo ele se dividiu em dois, né, quando eu falei lá sobre Guerra Fria. A gente vai estar falando muito aqui também na geografia sobre Guerra Fria. Então, o que acontece? Com a Guerra Fria, o mundo se tornou bipolar. Né? Ao mesmo tempo que ele se torna bipolar, e com a queda da Guerra Fria, com o fim da Guerra Fria, né, o mundo ele se torna, né, multipolar e surge uma nova ordem mundial. Então é impossível a gente entender e interpretar essas mudanças. Né? Só que, para a gente interpretar essas mudanças, né, elas sugeriram a existência dessa nova ordem mundial. E é certo que essas mudanças sempre ocorreram nas relações internacionais, tá? E no próprio mapa mundi. Se a gente pegar aqui em cima, aqui, ó, o próprio mapa mundi ele foi mudando. Né? Todavia, essas transformações geopolíticas ocorridas a partir de 1989, elas foram intensas e profundas, não se constituindo em fatos isolados, mas sim, né, uma parte da alteração dessa nova ordem mundial. Seria um momento revolucionário de aceleração do tempo, assim como ocorreu lá em 1939 e 1945, durante o período da Segunda Guerra Mundial, onde esse período assistiu-se ao declínio das potências europeias então dominantes, especialmente a Inglaterra, e a ascensão de uma ordem bipolar, comandada, né, por essas duas superpotências, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, na qual a grande tônica centrou-se na oposição desses dois modelos sociais, o capitalismo e o socialismo real. Então, vale lembrar mais uma vez, né, o capitalismo né, versus o socialismo. E vai estar em tona sempre nessa nossa, quando a gente vai abordar aí a questão dessa nova ordem mundial, tá? Então, como que a gente vai entender? Qual é o contexto, né, da nova ordem mundial? A nova ordem mundial, ou nova ordem geopolítica mundial, significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e força entre os Estados nacionais após o final da Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim em 89 e o esfacelamento da União Soviética em 91, o mundo se viu diante de uma nova configuração política. A soberania dos Estados Unidos, né, e do capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo. E assim criou-se a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que se consolidou como a maior e mais poderoso tratado militar internacional. O planeta, que antes se encontrava na denominada Ordem Bipolar da Guerra Fria, passou a buscar um novo termo para designar um novo plano político. Tá? Então, esse novo plano político, vocês podem acompanhar aqui na tela, né, que houve uma reorganização. A nova ordem mundial com o fim da União Soviética. Aí você tem a questão da globalização. Ao mesmo tempo, você tem o neoliberalismo. Ao mesmo tempo dessa nova reorganização política,
você tem a criação de entidades não governamentais, mas umas entidades políticas, como a ONU. Dentro da ONU, você tem desmembramentos. Você tem o Banco Mundial, né? Você tem a Organização Mundial da Saúde, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio, né? A Organização Internacional do Trabalho. Então, você tem todo dentro da ONU, você tem desmembramentos de organizações que vão tentar, de uma forma geral, deixar o mundo mais coeso, tá? Mais coerente. E, ao mesmo tempo, dentro dessa nova ordem mundial, dentro desse mapa político da nova ordem mundial, a gente vai ter a criação de blocos econômicos. Né? Dentro desses blocos econômicos, os mais conhecidos, o Mercosul, o NAFTA, a União Europeia, a APEC e até mais recentemente o BRICS. O que é o BRICS? É um bloco econômico, né, que vai englobar aí algumas economias das mais emergentes do mundo. China, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. A sigla BRICS significa a inicial, né, de cada país. Ou seja, BRICS, o B de Brasil, o R de Rússia, o I de Índia, o C de China, né, e o S de Sul-África, ou, né, traduzindo, África do Sul. Então, esse mapa aí, né, ele faz a integração, né, a interação, perdão, né, nessa reorganização política internacional. E aí a gente tem algumas expressões que são utilizadas, né, para a gente estar entendendo essa nova ordem mundial. A primeira impressão que pode ser designada para definir a nova ordem mundial é unipolaridade, uma vez que, de ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país, né, rivalizar com os norte-americanos nessa questão. A segunda expressão mais utilizada é a multipolaridade, pois, após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais, né, o critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um país ou de um estado, de uma nação, mas sim a questão do poderio econômico. Então, nesse plano, novas frentes emergiram para rivalizar com os Estados Unidos, a saber, o Japão, a própria União Europeia e, em um primeiro momento, a China. Em um segundo momento, sobretudo, a partir do final dos anos 2000, né? Ou no início do século XXI. Perdão, galera. Por fim, temos uma terceira proposta e mais consensual, a unimultipolaridade. Essa expressão é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global. O uni significa para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos, e multi para designar os múltiplos centros de poder econômico. Até porque esses múltiplos centros de poder econômico eles estão regionalizados. Ou seja, em cada continente do nosso território, da nossa esferinha global, planeta Terra, você vai ter aí vários centros de poder econômico. Por exemplo, na América como um todo, qual é o centro econômico? Os Estados Unidos. Só que se a gente regionalizar a América como um todo, aqui na América do Sul, qual que vai ser, né, o centro do poder econômico? É o Brasil. Tá? Se a gente partir para o continente africano, vai ser a África do Sul. Se a gente partir lá para a Europa, a gente vai ter vários centros. Né? A gente vai ter Inglaterra, a gente vai ter França, vai ter Alemanha. Né? Se a gente partir para o lado da Ásia, a gente vai ter a China, vai ter a Rússia. Né? Lá mais para o Oriente, né, vai ter o Japão. Né? Então a gente vai ter vários centros de poder econômico. Então a gente regionaliza isso tudo. Então é uma forma de você regionalizar essa expressão de nova ordem mundial. Perdão, galera. Então, contudo, essa regionalização do espaço mundial, como eu estava dizendo, pode existir inúmeras divisões do espaço geográfico mundial. Mas podemos separar ela de duas formas de regionalização.
mais conhecidas e utilizadas. Primeiro, é a setorização da Terra por critérios naturais, em especial pelos continentes, que é o que acabei de falar com vocês. E a outra é a divisão do espaço mundial por critérios sociais ou políticos econômicos. Ou seja, o norte, que fica como países ricos e industrializados, e o sul como países pobres ou subdesenvolvidos. Só que esse termo, né, países pobres e subdesenvolvidos, ele já caiu por terra. A partir do século XXI, não se usa mais, né, esse termo, essa regionalização do espaço mundial. Né? Porque antigamente era comum você dizer países ricos, países pobres, né, e subdesenvolvidos. Né? Por quê? Os países ricos, eles têm a tendência de de ter bastante dinheiro, né, e serem industrializados, serem bem, né, na questão tecnológica. Como isso caiu por terra, a gente faz a divisão. Antigamente você tinha países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Hoje a gente não tem mais essa divisão. Hoje a divisão que a gente tem países de primeiro mundo e países de segundo mundo. Os países de primeiro mundo são esses ricos e industrializados. Os países de segundo mundo são países subdesenvolvidos, mas com potencial de industrialização. Né? Então, como eu volto a falar, a segunda forma, né, que eu estava falando lá, né, primeiro, né, países ricos e industrializados, no norte, e no sul, países pobres ou subdesenvolvidos. Essa primeira classificação, ela vai ter como base a geologia, ou seja, o resultado de uma divisão natural operada ao longo do tempo geológico. O resultado dessa divisão, né, ela foi ao longo do tempo que separou os continentes. Já a segunda forma de classificar, né, essa divisão toma como referência a própria sociedade. É uma divisão do espaço com base em elementos políticos e econômicos. O homem aqui é visto como o agente principal, transformando o seu meio natural. De forma simplificada, podemos afirmar que aqueles estudos que têm na chamada Terra, na natureza, o seu referencial, fazem parte da chamada geografia tradicional. Por outro lado, também se simplificando um pouco, podemos dizer que aqueles estudos que se referenciam na sociedade enquadram-se na chamada geografia crítica. Ou seja, trata-se de uma geografia que entende o espaço geográfico como um produto da atividade humana. Tá? A questão dos três mundos, a oposição norte-sul, está relacionada à regionalização do espaço mundial, com base nesses critérios sociais, né, e vai sempre estar ligada à ordem internacional, que prevalece num certo momento a questão do equilíbrio instável dos países e o grupo desses países. A disputa ou a cooperação entre as grandes potências mundiais. Né? Como eu disse anteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em três. Ou seja, o de primeiro mundo, países capitalistas e desenvolvidos. O de segundo mundo, países socialistas ou de economia planificada. E o terceiro mundo, áreas periféricas ou subdesenvolvidas, com frequências marcadas por disputas entre o capitalismo e o socialismo. Abro parênteses. Quando eu digo que o mundo se dividiu em três, tá? Isso é após a Segunda Guerra Mundial, durante o período da Guerra Fria. Por quê? Você tinha lá o primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. O segundo mundo, países socialistas ou de economia planificada. E o terceiro mundo, nós, tecnicamente o Brasil, né? Área periférica ou subdesenvolvida, com frequências marcadas por disputas entre o capitalismo e o socialismo. Então a gente pega como referência o Brasil, né, que era capitalista, e você pega Cuba, por exemplo. Então é um país do terceiro mundo. Só que aí, com o fim da Guerra Fria, essa regionalização, essa disputa entre os três mundos, ela caiu por terra. Né? Então, para entendermos aí essa nova regionalização, né,
houve essa alteração a partir do século XX, né, do século XXI, perdão, né, vai ter uma alternância disso. E a alternância ela vai ficar baseada naqueles países do norte ricos, países do sul pobres ou subdesenvolvidos. Tá? Só que dentro desse sistema, a gente vai ter sistemas socioeconômicos. Né? Como eu disse, capitalismo e o socialismo. Tá? O capitalismo e o socialismo são dois tipos de sistemas bastante diferentes entre si. Então, podemos dizer que o capitalismo se caracteriza como o quê? Né? Se caracteriza por apresentar uma economia de mercado e uma sociedade de classes, ou seja, classe A, B, C, D ou E. Já o socialismo, por sua vez, ele se constitui por uma economia planificada, ou seja, sem a distinção de classes, teoricamente, sem classe nenhuma. A sociedade capitalista, basicamente, é dividida em duas classes sociais. Primeiro, a burguesia, composta por quem? Pelos capitalistas, donos do meio de produção, né? Banqueiros, donos de fábricas, fazendeiros, e o proletariado, aquele que vive do salário, ou seja, o trabalhador braçal, trabalhando para os donos de capital, para os burgueses, digamos assim. No entanto, existem indivíduos que não se enquadram em nenhuma dessas classes, como, por exemplo, os profissionais liberais, né? Advogados, médicos, né? E etc. E nessa economia planificada, o elemento principal do funcionamento desse sistema é a produção, consumo e investimentos. Quer dizer, é o plano e não o mercado. Tá? Nesse sistema, os meios de produção eles são públicos, ou seja, eles são estatais. Quase não existiam empresas privadas. Teoricamente, não deveria haver estratificação social nesse sistema. Mas o que se verificou na prática foi o surgimento de uma elite burocrática que dirigia o sistema produtivo, constituindo em uma nova classe dominante. Tá? Só que ao decorrer dos anos, houve essa mudança de hierarquia internacional. Essa mudança de hierarquia nacional ela foi acarretada pela emergência da nova ordem mundial, ou seja, a necessidade de uma reclassificação da hierarquia entre os estados nacionais. Como eu disse anteriormente, antigamente costumava-se classificar os países como primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Né? Países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, países socialistas subdesenvolvidos, e o terceiro mundo, países subdesenvolvidos emergentes. Com o fim do segundo mundo, a nova divisão ela foi elaborada. Então, a partir de então, o mundo vai se dividir em dois. Norte, desenvolvidos ou ricos, isso fica a critério de vocês, e os países do sul, subdesenvolvidos, obedecendo uma linha imaginária que não vai obedecer inteiramente à divisão norte-sul cartográfica. E a gente vai ver isso no slide a seguir. Olha aí, ó. Essa linha que vocês conseguem observar aí, né, você vê basicamente essa distinção. Né? Ali, essa linha que se traça, você pega lá, norte, Estados Unidos, aí pega a Europa. Só que vocês reparem que a China ela está no sul. Mas a China não é a segunda grande potência do mundo, economicamente falando? Sim, hoje ela é o país com a segunda maior economia do mundo. Porém, ela ainda se enquadra em quesitos sociais como país de segundo mundo, havendo lá uma grande desigualdade social, o que não permite à China fazer parte dos países de primeiro mundo. Ela se enquadra ali no meio termo. Ela se enquadra numa questão em que a gente fala que é a questão do subdesenvolvido, ou país com potencial de desenvolvimento para chegar a ser um país de primeiro mundo. Então você pega ali no norte, tem os Estados Unidos, Canadá, você tem a Europa como um todo, a Rússia, aí você faz a curvinha, você tem o Japão, e você pega ali parte, você pega ali a Oceania como países de primeiro mundo.
No resto, né, no sul, você tem ali México, toda a América Latina, continente africano, você tem parte do Oriente Médio e parte do continente asiático. Então, essa é a divisão estabelecida pós-Guerra Fria entre países norte ricos e sul subdesenvolvidos, ou tecnicamente pobres. Tá? Só que é possível que a gente perceba no slide anterior, no mapinha anterior, que essa divisão entre norte e sul, ela não corresponde à divisão estabelecida usualmente pela linha do Equador. Né? Uma vez que os critérios utilizados para essa divisão, né, não são cartográficos. Percebe-se, né, que em outros países do hemisfério norte, como por exemplo os Estados Unidos, né, os Estados Unidos do Oriente Médio, a Índia, o México e a China, encontram-se nos países sul. Entretanto, os países do hemisfério sul, como a Austrália e Nova Zelândia, né, se encontram nas economias mais desenvolvidas, né, pertencentes aos países do norte. No slide acima, a gente também consegue visualizar as áreas de influência política dos principais setores econômicos mundiais. Vale lembrar, porém, que a área de influência dos Estados Unidos pode se estender além da divisão estabelecida, uma vez que a sua política externa, né, muitas vezes atua nas mais diferentes áreas, nas mais diversas áreas do mundo, como destaque em algumas regiões do Oriente Médio. Ok, galera? Só que ao mesmo tempo, né, que a gente tem essa nova ordem mundial, que a gente tem aí essa nova política, ao mesmo tempo a gente vai ter a guerra ao terror. Esse é um assunto bastante interessante de se apontar. Por quê? Como a gente viu, após o final da Guerra Fria, os Estados Unidos se viram isolados na supremacia bélica, né, do mundo. Apesar de a Rússia ter herdado a maior parte do arsenal nuclear da União Soviética, o país mergulhou numa profunda crise, né, ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000. O que não permitiu que o país se mantivesse, né, que o país mantivesse a conservação do seu arsenal bélico militar, pois, afinal de contas, isso aí custa muito dinheiro. Em face disso, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para justificar os seus estrombólicos investimentos em armamento e tecnologia bélica. Tá? Entretanto, em 2001, né, um novo inimigo surgiu com atentados do 11 de setembro, que foi atribuído à organização terrorista Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, como se vocês assim preferirem. Então, aí a gente teve, né, o ataque às Torres Gêmeas, né, no 11 de setembro de 2001, o que fez com que mudasse todo o cenário dessa nova política global, dessa nova geopolítica. Como vocês estão vendo aí na imagem, né, o coração da economia norte-americana, né, que é o World Trade Center, onde funcionava ali os principais centros, né, econômicos, ou o principal centro econômico norte-americano, ficavam nessas duas torres, né, que é o World Trade Center, as Torres Gêmeas. Né, e essa guerra ao terror ela foi causada, né, por tudo isso. Mas como que o 11 de setembro mudou a história? Como eu disse anteriormente, olha lá, né, em face disso, os Estados Unidos precisavam buscar um novo inimigo. Qual vai ser o inimigo, né, dos Estados Unidos? Vai ser o terror, vai ser o terrorismo. Né? Em face disso, né, o 11 de setembro ele mudou toda a história. Né? Na época, os Estados Unidos tinham como presidente George W. Bush. E os Estados Unidos iniciaram uma frenética guerra ao terror em que foram gastos centenas de bilhões de dólares. Né? Ou seja, para justificar mais uma vez o poderio militar e bélico norte-americano. Primeiramente, os gastos se direcionaram à invasão ao Afeganistão, né? Sob a alegação de que o regime talibã, né, que governava o país, daria todo o suporte para a Al-Qaeda. Tá? E, em segundo, né, com a perseguição dos líderes dessa organização terrorista, com destaque para Osama Bin Laden, que foi encontrado morto
em maio de 2011. Olha, demoraram 10 anos para encontrar o Bin Laden. Tá? Ele foi encontrado lá no Paquistão. Né? Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, né? Não sei se vocês viram ali o Velozes e Furiosos 7. Né? Se eles tiverem o olho de Deus, né, lá no filme, referência ao filme, eles teriam encontrado o Osama Bin Laden rapidinho. Né? Mas não foi bem isso que aconteceu. O que acontece? Os Estados Unidos, para alimentar a sua economia, ele precisa o quê? Alimentar a economia militar e bélica. Então, uma forma de alimentar a economia é a fabricação de armas. Ou seja, ele justifica ainda mais o seu poder baseado nessa ideia, né, que ele precisa de muito mais dinheiro. E o que pode se observar é que não existe, ao menos, né, por enquanto, nenhuma nação que se atreva a estabelecer uma guerra contra o poderio norte-americano. A não ser aquele coreano outro lá, né, da Coreia do Norte, que ele fala que vai jogar bomba lá, que vai apertar o botão. Né? O inimigo, agora, é muito mais difícil de combater, já que uma vez que as armas de destruição em massa, né, não podem ser utilizadas, pois são grupos que atacam e se escondem em meio à população civil de inúmeros países. Por isso, quando você tem algum ataque, né, muitas pessoas inocentes são mortas. Né? Infelizmente, a gente tem isso, né, na história atual ou na geopolítica atual. Então, muitas pessoas inocentes morrem em virtude disso. Galera, estou de volta. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. A gente abordou bastante coisa interessante aí, né, dentro do contexto da geopolítica, né, nova ordem mundial, a questão de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, guerra ao terror, né. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição, né. E mais uma vez, né, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu joinha, né, comente, curta aí e dê essa força aí pro professor. Então, até mais, a gente se vê agora de segunda-feira com as aulas de história e de quarta-feira com aulas de geografia. Então, um forte abraço e a gente se vê. Até mais!